Tragédia. Acaba de ser confirmado. Visão de Padre Pio sobre Abril se realiza hoje. Há algo no ar que não se explica, um peso no peito que não vem do acaso. A cada novo dia deste mês, uma sensação silenciosa se arrasta entre as paredes da alma, como se o tempo estivesse cobrando o que foi profetizado. Você sente? Não é só você. Há muitas outras pessoas agora mesmo, paradas no mesmo silêncio, com os olhos fixos em algo que ainda não aconteceu, mas que já é sentido com a intensidade de uma dor anunciada. Padre Pio já havia visto isso. Ele falou, alertou. Mas poucos ouviram. Aconteceu hoje, do jeito que ele disse, um céu sem brilho, um vento que não tocava a pele, mas atravessava direto o coração. Não é invenção, é confirmação. Um sinal de que as palavras que ele sussurrava com lágrimas nos olhos não foram apenas rezas, foram avisos. E hoje, enquanto muitos dormem sem saber, há algo acontecendo que vai marcar este mês para sempre. O relógio virou cúmplice de algo espiritual. E só quem tem fé consegue perceber que já não se trata apenas de crer, mas de sobreviver. Se você ainda acha que tudo isso é coincidência, olhe mais de perto. Lembre-se do que você sentiu ao acordar. Aquela angústia que ninguém explicou, o choro contido que não tinha motivo, a sensação de estar sendo observado por algo que não tem rosto. As palavras de Padre Pio ecoam mais forte agora. Ele viu o que viria, e ele avisou. Abril, um mês de revelações, de quedas, de separações, um mês onde o céu se torna tribunal, e o silêncio passa a falar. Padre Pio dizia que a dor mais perigosa é aquela que vem sem barulho, e é justamente essa que está tomando conta de quem ainda não entendeu que estamos vivendo o tempo em que o espiritual toca o físico. Não há mais diferença. A separação acabou. O que era invisível está mostrando os dentes. E você, que está assistindo isso agora, foi chamado. Não por acaso, foi chamado porque ainda tem tempo, mas não muito. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare. Hoje algo espiritual foi ativado em mim. O que assusta não é o que está vindo. O que assusta é o que já chegou, mas ainda está disfarçado de normalidade. A morte deixou de fazer barulho, ela aprendeu a sussurrar. E há olhos que já viram o que não deveriam. Você consegue perceber quando algo não pertence a este mundo? Padre Pio conseguia. Ele via o que muitos evitavam enxergar. Ele chorava pelas almas antes mesmo delas caírem. E hoje ele choraria de novo. Esse mês não é qualquer mês. Abril carrega em si uma rachadura, uma linha fina entre o que pode ser salvo e o que já está perdido. E a cada dia que passa, essa linha vai se rompendo. Você sente? Aquela sensação de que algo foi retirado de você, mesmo sem saber o quê. De que está faltando ar, mesmo respirando, que o mundo está mais frio, mesmo ao sol, é a profecia caminhando. E poucos estão preparados. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. As visões de Padre Pio não eram metáforas, eram fragmentos do tempo, antecipações da dor. Ele via a alma das pessoas gritando antes mesmo delas se darem conta. Ele falava de datas, de sinais, de luzes que se apagam de repente. Abril era sempre uma sombra no calendário. E agora, essa sombra tomou forma. Ela anda entre nós, em hospitais, silenciosos, em casas vazias, em olhos que não encontram mais repouso. E quem sente, sabe. Quem viveu essa madrugada em claro, sem motivo, sabe. Quem viu o relógio marcar 3h33 e sentiu um arrepio estranho, sabe.
Quem escutou o nome de alguém e do nada sentiu vontade de rezar, também sabe. As coisas não estão normais, não estão certas, e talvez não voltem a estar. Mas existe uma brecha, um fio, uma última chance que ainda pode ser tocada. Padre Pio sabia disso e deixou o caminho marcado. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga, amém, eu ouvi o chamado. Algumas pessoas vão ignorar tudo isso. Vão continuar vivendo como se a alma não estivesse sendo rasgada por dentro. Vão rir, vão duvidar, até que algo irrecuperável aconteça. E aí já não haverá o que dizer. Só quem ouviu o chamado agora, com o coração tremendo, vai saber onde se esconder. E não é em paredes, é em orações, em silêncio, em verdade. Porque o mundo dos homens está prestes a colidir com aquilo que não pode ser nomeado. E vai ser brutal. Se você sente que isso foi escrito para você, é porque foi. Não há coincidência aqui. Há urgência. Há uma força pedindo passagem. Há um chamado que está ecoando desde a madrugada de ontem. E quem ouve, sente no corpo. Sente nas veias. Sente que não é qualquer coisa. Que isso é espiritual. Que isso é real. E se você está lutando contra lágrimas agora, saiba, isso é sinal. Não ignore. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva, amém, eu fui tocado por essa palavra. Você percebe como tudo ficou mais silencioso nos últimos dias? Não é o acaso. É o espiritual se manifestando. Quando o céu se cala, é porque algo está sendo preparado. E essa preparação nunca é branda. Ela começa dentro. Começa com um medo estranho, uma saudade sem nome, uma vontade de chorar do nada. É o espírito avisando que algo está se mexendo. Padre Pio dizia que o mundo espiritual grita, mas poucos escutam. Você escutou agora. Não diga que não. Porque você sabe, e se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você reconheceu. Talvez não com palavras, talvez não com clareza, mas com aquele aperto que sobe do estômago até a garganta quando sabemos que há algo maior acontecendo. E é exatamente sobre isso que Padre Pio nos alertou. O espiritual não manda avisos bonitos, ele cutuca, ele queima, ele perturba os que ainda têm fé, para que não se percam no meio do que está prestes a desabar. Você já se perguntou por que tem acordado às mesmas horas da madrugada? Já se perguntou por que sente aquela falta sem nome? Aquela angústia que ninguém entende, mas que está lá martelando? Isso não é cansaço, isso não é rotina, é guerra invisível, é batalha no campo onde os olhos não alcançam. Padre Pio dizia que as maiores lutas não têm som, não têm palco, não têm plateia. Acontecem em silêncio, e se você sente esse silêncio te sufocar, é porque está no meio dela. Você não precisa ver para saber que está sendo atacado. O medo que vem do nada, o coração que acelera mesmo sem perigo aparente, a sensação de estar sendo observado mesmo sozinho. Isso não é paranoia. Isso é alerta, e quem tem fé sente antes do mundo mostrar. Abril não é só um mês, abril é um portal, um tempo escolhido, um período onde o céu decide quem ainda escuta e quem vai fechar os ouvidos e seguir até cair. E você vai ignorar mais uma vez? Vai fingir que é só mais um vídeo ou vai entender que isso foi feito para você? Porque tem gente agora mesmo orando por algo que nem sabe nomear, chorando por uma dor que não entende, e tudo isso já foi previsto, já foi falado, mas a maioria não escutou, porque a verdade dói, porque a verdade exige mudança, e mudar dói mais que continuar vivendo no escuro. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis.
Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. É aqui que muitos desistem. Quando o coração começa a bater mais forte e a mente começa a negar o que o espírito já entendeu, é aqui que você precisa decidir: vai continuar ignorando os sinais ou vai fazer o que poucos têm coragem? Porque isso aqui não é entretenimento, isso é um chamado. Um último aviso para quem ainda acredita que Deus ainda fala. Mas ele não grita, ele sussurra. E se você não escutar agora, pode ser tarde demais. Você lembra daquela vez em que tudo parecia dar errado ao mesmo tempo? Lembra daquele dia em que o telefone tocou e seu mundo virou de cabeça para baixo? Lembra daquela sensação de que algo havia sido arrancado de você sem permissão? Pois é, aquilo não foi por acaso, aquilo foi o início. Padre Pio dizia que as tragédias mais profundas começam com sinais sutis. E só quem está atento reconhece. Há pessoas agora mesmo sendo preparadas para perder o que ainda nem perceberam que é essencial. E só vão entender quando já não houver mais como recuperar. E talvez você esteja entre elas, não porque merece sofrer, mas porque precisa acordar, porque há um plano maior. Mas ele só acontece para quem está disposto a enfrentar o que vem antes do milagre, a dor da revelação. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Essa não é uma daquelas mensagens bonitas que prometem que tudo vai melhorar em breve. Porque a verdade é, talvez piore antes de melhorar. Talvez você tenha que perder mais um pouco antes de entender por que ainda não ganhou nada. Talvez a resposta para a sua oração seja o silêncio que você está tentando evitar a todo custo. E nesse silêncio, Deus está falando. Está gritando, mas de um jeito que só quem está ferido entende. Você sente como se estivesse sendo testado. Sente que a vida está apertando de um jeito que parece injusto. Sabe por quê? Porque você está. Porque há uma limpeza sendo feita, não no mundo, dentro de você. E dói. Dói demais. Mas essa dor é a prova de que você ainda está vivo, que ainda sente, que ainda tem algo dentro que Deus pode usar. Porque os que já desistiram, esses não sentem mais nada. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você conhece aquela sensação de que está tudo prestes a desmoronar, mas ainda não caiu? Aquela tensão no ar que ninguém fala, mas todo mundo sente? Isso é espiritual, isso é real e já está entre nós. Abril não é só um aviso, é um divisor de águas. Vai separar os que estão prontos dos que fingem estar. Vai escancarar os corações, vai revelar os podres, vai deixar claro quem estava com Deus. E quem só falava dele.i, não pense que isso vai vir com trovões. Vai vir com silêncio, com gente indo embora sem explicação. Com lares sendo desfeitos por dentro, com decisões dolorosas sendo forçadas pela vida. Porque o espiritual, quando age, não pede permissão. Ele corta, ele separa, ele revela, e quando revela, ninguém consegue voltar atrás. A pergunta que fica agora é: você vai ter coragem de continuar até o fim? Porque o que está sendo dito aqui não é para qualquer um. É para quem já chorou sozinho e não contou para ninguém. É para quem sente uma saudade que nem sabe de quem. É para quem está cansado de tentar entender por que as coisas não fazem mais sentido. Se você é essa pessoa, então continue. Padre Pio dizia que as almas mais fortes são as que sangram caladas, que a fé verdadeira só nasce quando tudo o que a gente acreditava desmorona. E que a luz de Deus brilha mais forte justamente quando tudo ao redor vira escuridão.
Se você está vivendo a escuridão agora, prepare-se, porque é sinal de que a luz está perto, muito mais perto do que parece. Você vai perceber isso quando as coisas começarem a sair do controle, quando seus planos falharem, quando pessoas que você ama começarem a agir estranho, quando sua fé for testada de um jeito que você nunca imaginou. Não fuja, fique, sinta e confie, porque é nesse momento que os milagres começam, quando você para de tentar controlar e começa a apenas confiar. Padre Pio não prometeu conforto, ele prometeu presença, ele prometeu que não estaríamos sozinhos. E hoje, ao ver o que está acontecendo, você precisa lembrar disso, que mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tudo se cala, mesmo quando o mundo parece ter esquecido de você, Deus ainda está ali. E Ele fala, Ele envia sinais. E hoje, este vídeo é um deles. Poucos verão. Menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje Deus falou comigo em silêncio. Se você chegou até aqui, não foi porque quis, foi porque precisava. Foi porque há algo dentro de você que está clamando, algo que não quer mais continuar no escuro, algo que está pronto para ser curado. E isso só acontece quando você decide, quando você para de buscar fora e começa a escutar dentro, porque Deus está aí, agora mesmo, observando se você vai ignorar mais uma vez ou se vai escolher acreditar. Padre Pio deixou muitas palavras, mas essa talvez seja a mais urgente. Quando tudo parecer perdido, é porque o céu está se movendo. Então, se sua vida está virando de cabeça para baixo, agradeça, porque isso significa que o céu está prestes a se abrir. Que o que estava escondido vai ser revelado, que o que era dor vai virar cura, que o que era silêncio vai virar resposta. Você ainda pode fechar essa janela, pode fingir que nada disso te tocou, pode seguir sua vida e esperar que tudo volte ao normal. Mas te digo agora, nada vai voltar ao normal, porque o normal já não serve mais, porque Deus está mudando tudo, e quem não mudar com Ele, vai ficar para trás. E se você acredita que já viu o suficiente, ainda não viu nada, porque o que foi mostrado até agora é só a superfície. O que está escondido por trás das cortinas espirituais deste tempo é mais profundo, mais escuro e, ao mesmo tempo, mais revelador do que qualquer um pode imaginar. Você sente isso, não sente? Algo dentro de você se inquieta. É como se estivesse prestes a descobrir algo que pode mudar tudo. E talvez esse algo já esteja batendo à porta da sua casa, silencioso, mas insistente. E você sabe, Deus nunca bate a porta em vão. Talvez você esteja lembrando de dores antigas agora. Talvez alguma memória esquecida esteja tentando emergir. Talvez aquele arrependimento que você tentou enterrar há anos esteja voltando com força. Isso também é parte do sinal. É o céu limpando o terreno da sua alma para que algo novo possa nascer. Mas não nasce sem dor. Não nasce sem ruptura. E é por isso que você está sentindo esse peso nos ombros, porque está sendo preparado. O quebrantamento é o pré-requisito do milagre. E se você ainda não foi totalmente quebrado, então se prepare, porque o processo está só começando. Você já notou como tudo ao seu redor parece estar mais agressivo? As pessoas mais impacientes, as notícias mais tristes, a fé das pessoas se apagando devagar como velas esquecidas no fim de uma missa. Tudo isso é real. Não é exagero, é o cumprimento daquilo que Padre Pio alertou com tanta firmeza. Haveria um tempo em que o espiritual entraria no mundo dos homens como uma espada invisível, separando, cortando, julgando. E se você acha que esse tempo ainda está longe, olhe ao redor, olhe para dentro. Ele já começou. Padre Pio dizia que o verdadeiro castigo de Deus não seria um raio caindo do céu. Seria a ausência da sua presença, o vazio, o silêncio.
E é isso que você tem sentido, não é? Uma ausência que machuca mais do que qualquer grito. Um vazio que consome mais do que qualquer ferida. Porque quando Deus se cala, a alma sente. E esse silêncio agora é mais ensurdecedor do que qualquer tempestade. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E se você acha que está sozinho nessa guerra invisível, pense de novo. Há milhares vivendo exatamente o que você vive agora, mas calados, com medo de serem julgados, com vergonha de admitirem que mesmo com anos de fé, ainda se sentem fracos, ainda têm dúvidas, ainda sentem medo. E Padre Pio dizia que o medo, quando confessado, vira escudo, mas quando escondido, vira prisão. Tem algo em você que já não se encaixa mais neste mundo. Você sente isso? Aquilo que antes te trazia alegria, agora não faz mais sentido. Aqueles lugares que antes te enchiam os olhos, agora te esvaziam. E não é porque você mudou, é porque você está sendo separado, está sendo chamado. E esse chamado dói, sim, mas também liberta, porque o que vem depois da dor é revelação. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que suas orações batiam no teto e voltavam? Que ninguém escutava? Que Deus te esqueceu? E se eu te dissesse que em vez de ter sido esquecido, você estava sendo escondido, guardado, preservado para um momento como este? Padre Pio dizia que o silêncio de Deus é o abrigo dos escolhidos, porque antes do céu abrir as portas, ele fecha janelas, fecha ciclos, fecha relações, e isso dói, mas é necessário. Você pode estar sendo empurrado para o fundo do poço agora, mas saiba, é do fundo que os milagres gritam, é ali que a fé verdadeira nasce, não nos aplausos, não nas conquistas, mas nas lágrimas, na solidão, nos dias em que tudo o que você tem é um suspiro, e mesmo assim você levanta. Mesmo sem forças, você continua. Mesmo sem entender, você acredita. Isso é fé. E é com essa fé que Deus está prestes a fazer o que só Ele pode. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Há uma urgência espiritual no ar. Não é sensação, é realidade. E os que não perceberem agora vão chorar depois, porque o tempo está mudando. As profecias estão se alinhando. As vozes do passado estão começando a ecoar com mais força. Padre Pio disse que os sinais viriam primeiro aos sensíveis, depois aos atentos e, por último, aos que ignoraram. E para esses seria tarde demais. Você lembra daquela sensação que teve quando algo ruim estava para acontecer, mesmo antes de acontecer? Aquela intuição estranha, aquele calafrio, aquele não sei porquê, mas estou inquieto. Isso é o espiritual tentando te acordar. E se você está sentindo isso agora, é porque há algo no invisível que está se aproximando. Algo que pode mudar tudo, mas que só os preparados vão suportar. Você está disposto a perder o que for preciso para ganhar o que é eterno? Está pronto para deixar para trás o que te afasta de Deus? Porque Ele não vai dividir o espaço da sua alma com o mundo. Ou você entrega tudo, ou não entrega nada, e essa é a parte que machuca, porque você vai precisar deixar ir pessoas, sonhos, planos, vícios, tudo aquilo que não cabe mais naquilo que Deus quer fazer. E talvez, neste exato momento, enquanto lê essas palavras, você esteja lembrando de algo que precisa soltar. E o medo está te segurando. Mas lembre-se, o medo paralisa, mas a fé liberta.
A dúvida grita, mas a esperança sussurra. E Padre Pio dizia que a alma que confia, mesmo em silêncio, move o céu mais rápido do que qualquer oração em voz alta. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: Amém. Eu ouvi o chamado. Sabe por que dói? É tanto. Porque a mudança real nunca é confortável. Ela rasga, ela expõe, ela queima. Mas ela também cura, ela também transforma. Ela também coloca você exatamente onde deveria estar. E se você está passando pelo fogo agora, saiba, não é para te destruir, é para queimar tudo o que não é mais seu, porque o que é de Deus, o fogo não consome. O fogo purifica. Você ainda não entendeu a grandeza do que está acontecendo. Abril não é apenas o cumprimento de uma profecia, é a preparação de um povo. É o alinhamento de destinos. É o anúncio silencioso de que o céu está prestes a se mover com força, e quem estiver dormindo vai ser pego de surpresa. Mas quem estiver atento vai ser elevado, vai ser usado, vai ser protegido. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E agora me diga, você está pronto? Porque daqui em diante as coisas vão apertar. As máscaras vão cair. As estruturas vão ruir. As ilusões vão desaparecer. E só vai permanecer quem estiver firmado não no chão, mas na rocha. E a rocha é Cristo, não religião, não discurso, não aparência, mas entrega, verdadeira, total, sem reservas. Você está no momento mais importante da sua vida espiritual, e a escolha que fizer hoje vai ecoar na eternidade. Então não trate isso como só mais um vídeo. Não trate essas palavras como algo qualquer. Porque se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você chegasse. Porque isso é pessoal, isso é sagrado, e talvez isso seja a sua última chance. E se você ainda está lendo, é porque algo dentro de você sabe. Há mais do que foi dito, mais do que foi sentido, mais do que você está pronto para ouvir. Mas Deus, Ele nunca fala quando estamos preparados. Ele fala quando estamos quebrados, quando não há mais onde se esconder, quando o que está doendo dentro já não pode mais ser calado por fora. E agora, neste instante, você está começando a entender que algo está te chamando, e não é humano, é eterno. As pessoas vivem como se tivessem tempo, como se pudessem adiar o arrependimento, como se houvesse uma garantia de que amanhã ainda vai existir. Mas e se eu te dissesse que o amanhã que você espera talvez não venha? Que aquele depois eu resolvo pode nunca acontecer? Padre Pio dizia: a alma que espera demais perde a visita divina. Porque Deus não espera sempre. Ele chama uma, duas, talvez 3 vezes. Depois ele se cala. Você sente o peso do mundo nas costas. Mas não é só o mundo. É a cobrança do céu. É a consciência que grita quando tudo está em silêncio. É o eco das promessas que você fez chorando no travesseiro e esqueceu assim que o dia amanheceu. É a oração não respondida, porque o céu esperava a atitude antes da resposta. É a presença divina passando perto, esperando que, ao menos desta vez, você pare e ouça. Mas você escuta essa sensação de que algo vai acontecer? Não. É paranoia, é preparação espiritual. Há um mover acontecendo que não se vê nos jornais, mas que pode ser sentido na pele, nos ossos, no espírito. As palavras de Padre Pio não foram feitas para assustar, mas sim para acordar. E o que ele viu, ninguém mais teve coragem de dizer em voz alta.
Porque o que vem não é leve, não é simples, não é suportável para quem não estiver pronto. Você está sendo testado nos detalhes, nas pequenas escolhas, naquilo que ninguém vê, mas o céu observa. A forma como você fala quando está com raiva, as decisões que toma no escuro, o que faz quando ninguém está olhando. É ali que se define se Deus ainda pode confiar em você. Porque antes de te entregar algo grande, Ele vai observar se você é fiel no pouco. E o pouco é o que mais pesa quando a alma está cansada. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já reparou como certas dores não passam? Elas adormecem, mas voltam. Às vezes num cheiro, num lugar, numa lembrança. Isso não é psicológico, isso é espiritual. É o céu dizendo, você ainda não curou isso. E enquanto essa ferida não for tratada com verdade, ela vai continuar impedindo que você veja o que Deus está tentando mostrar. Porque o que está por vir requer cura, requer leveza, requer desprendimento. E muitos vão perder o que Deus tinha, só porque se recusaram a soltar o que o mundo deu. Padre Pio via com os olhos do Espírito. Ele via além da dor, além do pecado, além do desespero. Ele via redenção. Mas ele também via juízo. Ele via o que ninguém queria ver. O momento em que o amor de Deus deixaria de advertir e começaria a agir. E esse momento está chegando, devagar, mas firme. E se você continuar esperando um sinal mais claro que esse, talvez esteja esperando demais, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé, eu creio, Senhor. Você já notou como sua vida espiritual tem esfriado? Como as orações ficaram mais curtas, mais automáticas? Como a fé que antes era viva, agora parece um hábito vazio? Isso não é à toa, isso é um sintoma, um sinal de que algo se rompeu entre você e o céu. E o pior erro seria fingir que está tudo bem, porque não está. E quanto mais tempo você ignora, mais difícil será retornar. Não porque Deus se afasta, mas porque você vai se acostumar com o vazio. Esse é o maior medo, se acostumar com a ausência de Deus, aprender a viver sem Ele, tornar-se funcional no escuro. E há muitos assim hoje. Sorrisos no rosto, mas abismos na alma. Palavras de fé na boca, mas o coração cheio de cinzas. Padre Pio dizia que há pecados que não matam de uma vez. Eles secam a alma aos poucos, como veneno silencioso. E muitos estão morrendo espiritualmente, mas ainda não perceberam. Você quer saber por que seus planos não estão dando certo? Por que, mesmo tentando, parece que algo sempre quebra no meio do caminho? Talvez não seja azar. Talvez seja Deus, impedindo que você siga no caminho errado. Porque se você continuar onde está, vai perder o que realmente importa. Vai trocar o eterno pelo temporário. Vai vender sua alma por migalhas. E o céu não vai permitir. Você sente que está travado? Que nada anda? Que os mesmos problemas se repetem como um ciclo que nunca termina? Isso não é acaso. Isso é prisão espiritual. Algo precisa ser quebrado, algo precisa ser confessado, algo precisa ser deixado, mas você insiste em carregar o que já foi condenado, e enquanto isso, a sua bênção continua retida, esperando que você se liberte. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. E agora, você sabe, o tempo não é mais o mesmo. O mundo já entrou em um ciclo de colheita. E quem não plantou fé vai colher desespero. Quem não semeou obediência vai colher perdas. Porque o espiritual está cobrando. E não adianta correr para a igreja se o coração continua longe de Deus.
Não adianta citar versículos se suas atitudes negam o que você prega. Não adianta levantar as mãos se sua alma permanece caída. Há pessoas que vão rir disso, que vão ignorar, que vão comentar com desprezo, mas essas vão lembrar disso quando a dor chegar, e vão lembrar tarde demais, porque o que está vindo não é para ser discutido, é para ser discernido, sentido, vivido, com temor, com verdade, com entrega. E se você, em silêncio, está sentindo algo mudar dentro de você agora, saiba que isso é o Espírito Santo. Não é emoção, é ativação espiritual. É a presença de Deus dizendo: chega de fugir, agora é a hora. Porque quando Deus sussurra no meio da dor, é porque Ele ainda tem planos. E se você está sentindo o peso dessa palavra, é sinal de que Ele ainda não desistiu de você. Mas Ele também não vai esperar indefinidamente. O tempo da misericórdia está escorrendo como areia fina pelas mãos da eternidade. E quando esse tempo acabar, virá o que muitos chamam de justiça, mas poucos estão prontos para enfrentar. Você já parou para pensar por que a sua alma anda tão inquieta? Por que você não consegue mais ter paz como antes? Porque mesmo nas horas de silêncio, sua mente parece estar em guerra. Isso é o reflexo de uma batalha espiritual que já começou. E o mais perigoso não são os ataques visíveis, são os que você não vê. São as sementes de distração, os pensamentos de desistência, as promessas de que amanhã você tenta de novo, quando na verdade amanhã pode não existir. Padre Pio via tudo isso antes de nós. Ele falou de um tempo onde as almas iriam preferir o barulho do mundo ao silêncio de Deus. Um tempo em que o pecado seria normalizado e a santidade ridicularizada. Estamos vivendo exatamente esse tempo. E se você sente vergonha de falar de Deus, mas sente facilidade em aceitar as mentiras desse mundo, você já foi atingido. Silenciosamente, o espírito desse século está apagando a luz de muitos, não com escândalos, mas com indiferença. E talvez, enquanto você lê essas palavras, esteja lembrando de quem você era antes. Antes da vida te endurecer. Antes da fé se tornar uma rotina sem vida. Antes de você aceitar essa versão sua que sobrevive, mas não vive, que ora, mas não sente, que diz amém, mas não acredita. E essa lembrança vem como um soco, porque ela te mostra que ainda há algo a ser recuperado, e isso dói. Dói perceber que você se afastou. Dói perceber que aquela fé simples e pura foi trocada por preocupações e distrações. Dói perceber que o tempo passou e você não orou como deveria, não perdoou como poderia, não buscou como prometeu. Mas mais doloroso ainda será continuar assim, sabendo que ainda há tempo, e escolher não mudar. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você consegue lembrar a última vez que sentiu a presença de Deus de forma tão real que não conseguiu conter as lágrimas? Consegue lembrar da última oração em que você não pediu nada, só agradeceu? Consegue lembrar da última vez que sentiu paz sem precisar entender tudo? Se não consegue, então algo precisa mudar agora, porque o céu está cobrando. E não é para te punir, é para te despertar. Você foi chamado para mais do que uma vida comum, mais do que contas pagas e uma rotina controlada. Você foi chamado para algo eterno, mas isso tem um preço: renúncia, fé, postura, santidade. E é aqui que muitos desistem, porque querem milagres, mas não querem mudança, querem respostas, mas não querem arrependimento, querem luz, mas ainda vivem de mãos dadas com a escuridão. Padre Pio dizia que não há oração mais poderosa do que a feita com o coração rasgado. Não há clamor mais ouvido do que aquele que nasce da dor sincera. Se sua alma está gritando por socorro agora, esse é o momento. Deus está mais perto do que você imagina.
mas ele só entra onde é convidado com verdade. E talvez você precise, neste instante, fazer a oração mais sincera da sua vida, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja em silêncio. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu. Confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você já percebeu como as coisas têm acelerado? As tragédias, as perdas, os escândalos. Tudo parece vir com mais força, com mais frequência, com menos tempo entre um golpe e outro. Isso não é só um ciclo do mundo. Isso é o espiritual, apertando o cerco. É o céu dizendo, acordem. E os que ignorarem agora vão ser esmagados depois, porque não haverá mais desculpas. Você foi avisado, você foi chamado. E quem não responde a um chamado como esse, perde o que nunca deveria ter perdido, a presença de Deus. Há pessoas neste momento sentindo vontade de fechar esse vídeo, de ignorar essas palavras. Sabe por quê? Porque o espírito que domina este século odeia quando a verdade é exposta. Porque quando a luz entra, ela revela a sujeira. E há sujeiras que estão escondidas há anos, décadas, e que agora precisam ser confrontadas, não com culpa, mas com arrependimento e coragem. E talvez você esteja chorando agora e não sabe por quê. Talvez suas mãos estejam tremendo. Talvez esteja sentindo um calor estranho, uma presença, uma inquietação. Isso não é psicológico. Isso é espiritual. É Deus dizendo, eu ainda estou aqui, mas você precisa vir até mim, não com medo do inferno, mas com sede do céu. Esse conteúdo é forte. Por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho. Esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Você está esperando o quê? Que a dor seja maior? Que a perda venha? Que o vazio aumente? Ou será que você ainda está esperando um sinal maior? Se sim, pare agora. Porque esse é o sinal. Essas palavras, esse aperto no peito, essa sensação de urgência, tudo isso é o céu tentando entrar. E você sabe, se continuar ignorando, não haverá mais desculpa depois. Porque a verdade foi dita. E quem ouve a verdade precisa decidir. Você vai continuar fingindo que não é com você? Que está tudo bem? Que sua vida espiritual não precisa de cura? Você pode fazer isso. Deus te deu liberdade, mas também te deu responsabilidade. Porque o que você faz com essa palavra define o que ele poderá fazer com sua vida. E no fundo, você já sabe a resposta. Então, agora que o silêncio da alma foi rompido, você precisa entender que o que te trouxe até aqui não foi um acaso. Foi uma convocação. Uma convocação silenciosa, mas irresistível, que pulsa por dentro como um tambor invisível e que está chamando os poucos que ainda conseguem sentir. Porque essa é a verdade que ninguém te contou. Deus ainda chama, mas ele chama em meio ao caos, no ponto exato onde muitos desistem. E se você não entender isso agora, talvez nunca mais entenda. Padre Pio falava com o tipo de dor que só os que já caminharam pelo vale da morte carregam no olhar. E quando ele dizia que viriam tempos em que os anjos chorariam pelas decisões dos homens, ele não falava em sentido figurado, ele falava do hoje, do agora, desse tempo onde a indiferença é mais perigosa do que a rebeldia e o silêncio espiritual tem matado mais do que as guerras. Você sente que algo está para acontecer, não sente? Como se algo no ar tivesse mudado, como se os dias tivessem perdido o brilho, como se o relógio tivesse acelerado, mas o tempo parado. E esse sentimento que você não consegue explicar é a agonia da alma, sentindo que está fora do lugar, porque foi feita para o alto, mas está presa ao chão. E isso corrói,
Isso dilacera, isso destrói por dentro, devagar, mas constante. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Muitas pessoas estão vivendo com os olhos abertos e o espírito fechado, dormindo com o corpo acordado, mas a alma em coma. E o pior, elas nem percebem, porque o mundo lhes deu distrações suficientes para tapar o buraco que a ausência de Deus deixou. E é por isso que elas sorriem, mas choram por dentro, conquistam, mas continuam vazias. Porque nenhuma vitória deste mundo preenche o que só o céu pode sustentar. Padre Pio dizia que os dias finais seriam marcados por uma sensação estranha, como se tudo tivesse gosto de nada, como se as palavras não tivessem peso, os relacionamentos não tivessem profundidade, a fé não tivesse raiz. E estamos vivendo isso. A fé se tornou produto, a oração virou ritual, a dor virou entretenimento. Mas no meio de tudo isso, existe um grito. E esse grito é sua alma tentando lembrar o que o mundo te fez esquecer, que você nasceu para a eternidade. Você sente a presença de Deus diminuindo? Não é Ele que está indo embora, é você que tem se afastado, aos poucos, sem perceber, com escolhas pequenas, justificadas por uma lógica que não vem do céu. Uma lógica que diz: todo mundo faz isso. Uma lógica que sussurra: você ainda tem tempo. Mas não tem, porque o tempo já começou a correr de um jeito diferente. E você precisa correr também. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A verdade é dura, mas é melhor do que a mentira confortável. Você foi enganado quando disseram que tudo o que Deus quer é que você seja feliz. O que Ele quer é que você seja salvo. E às vezes, para isso, Ele vai permitir que você perca tudo, para que então perceba que Ele é tudo. Essa é a verdade que o mundo não aceita, mas que sua alma reconhece, mesmo que doa. Você está pronto para isso? Pronto para deixar o que precisa ser deixado? Pronto para abrir mão daquilo que vem te amarrando há anos? Porque não há renascimento sem morte. E o que precisa morrer em você hoje é exatamente o que mais te impede de ver a glória que Deus preparou. Padre Pio dizia: seja forte, Deus está com você. Mas Ele não vai lutar por algo que você ainda não entregou. E é agora que a maioria para. Agora que a dor bate mais forte, que a consciência dói, que o arrependimento pressiona. Mas você não vai parar. Não depois de ter chegado até aqui. Porque você sabe que essa palavra não é um acaso, é uma visita do céu na tua história. E quando o céu bate a porta, você não pode fingir que não escutou. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Agora olhe ao redor, olhe sua vida com os olhos do Espírito. O que você tem feito? O que tem deixado passar? Onde está sua fé? Onde está sua entrega? O tempo das respostas fáceis acabou. Deus está exigindo profundidade. Está buscando os que não querem só consolo, mas transformação. Os que não querem só ouvir sobre Ele, mas viver com Ele. E esses são poucos. Mas se você é um desses, se você ainda sente, então a boa notícia é: ainda há tempo, ainda há graça, ainda há promessas esperando por corações dispostos. E se você estiver pronto, Deus vai te mostrar coisas que olhos nunca viram. Vai curar dores que anos não resolveram. Vai te levantar de lugares onde ninguém mais acreditava. Porque Ele é Pai, e um pai nunca desiste de um filho. Mesmo quando o filho já desistiu de si. E talvez esse seja o fim do texto. Mas não é o fim da história. É apenas o começo de algo que o céu preparou para você. Mas você só vai descobrir se continuar.
Então não pare por aqui. No próximo vídeo, revelações mais profundas sobre os dias ocultos que Padre Pio viu. Dias que estão começando agora. Dias que muitos não vão suportar, mas você vai, porque agora você sabe, você foi chamado, escolhido, despertado. Até o próximo vídeo. Que Deus fale com você em silêncio e que você, dessa vez, escute.